21motors.com.br/ofertas. Desacelere, seu bem maior é a vida. Estúdio CBN. Agora, 2h46, a gente falou aqui recentemente no Estúdio CBN sobre as regras para a cidadania italiana, agora mudanças também para a cidadania portuguesa, viu? Tivemos aí mudanças recentes nas regras para imigração, cidadania e vistos também em Portugal, mudanças que impactam aí muitos brasileiros que ou já vivem em Portugal ou quem pretende morar ainda lá. Inclusive tem uma restrição agora também para a nacionalidade aí portuguesa, para aqueles que são os descendentes, assim como aconteceu na questão da cidadania italiana. Então agora os netos podem ainda solicitar a cidadania, só que os bisnetos, por exemplo, não terão mais direito. A gente vai entender melhor agora essas mudanças com o doutor Wilson Bicalho, ele que é advogado licenciado em Portugal, também professor de pós-graduação de Direito Migratório e fala conosco ao vivo aqui no Estúdio CBN. Oi, doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, um prazer falar com todos vocês, os ouvintes e espectadores de vocês da CBN. Bom, doutor, são uma série de mudanças, então, que foram anunciadas, né? Queria que você explicasse para a gente quais são elas e como elas impactam os brasileiros que ou já moram, né, em Portugal ou pretendem ir para lá. Perfeito, Tara. O que acontece, essas regras foram apresentadas no plano de governo pelo Conselho de Ministros, seguem para assinatura e nesse momento estão já em debate diariamente. Ontem e hoje tivemos debates acalorados aqui na Assembleia em torno dessa legislação. O que ela impacta? É a legislação que impacta direto para nós brasileiros. São as duas vertentes, que é a legislação do processo de visto e a legislação do processo de nacionalidade. E o processo de nacionalidade, como vocês bem colocaram, ele impacta não só as famílias que moram aqui em Portugal e teriam, ainda têm o direito, quem mora legalmente nesses últimos 5 anos ou um pouco mais, fica diretamente impactado pela perspectiva de ter ali o seu processo de nacionalidade. Doutor Wilson, para a gente tentar entender o que está acontecendo, né, já que é o segundo país depois da Itália, é uma onda anti-imigração que está acontecendo em Portugal, o que levou, né, o parlamento do país a fazer essa restrição, já que Brasil e Portugal sempre tiveram um intercâmbio de pessoas, né? Muito mais brasileiros em Portugal do que portugueses no Brasil, né? Mas o que pode ter levado a essa discussão? Bom, a primeira observação esse fluxo migratório, ele é temporal e hoje o fluxo é muito mais Brasil-Portugal. Mas há poucas décadas atrás era muito mais Portugal-Brasil, quando Portugal tinha uma situação econômica diferente e não existia aí uma União Europeia, né? O que acontece hoje, não só em Portugal, Itália, também em Espanha, Alemanha, é uma tendência muito grande a se regular cada vez mais o processo migratório. Os países na Europa têm uma tendência muito maior ao envelhecimento e a precisar de mão de obra, e nos últimos tempos tomaram atitudes de determinadas formas, visando abrir as fronteiras para receber cada vez mais imigrantes. O que acontece nos últimos 5, 6 anos, Portugal fez um movimento para facilitar a entrada não só de brasileiros, mas de imigrantes em geral, que era através do processo da manifestação de interesse, e isso se mostrou um processo um tanto quanto desastroso à medida que deixou-se de exigir determinados documentos à entrada e passou a liberar que as pessoas pudessem fazer essa manifestação de interesse já estando em Portugal. Com isso, o governo perdeu muito a mão, eles hoje não têm o controle efetivo de quem está aqui, os dados biométricos, que são uma exigência da União Europeia. Então, o que está havendo, na verdade, em termos de regulação do processo imigratório, é um acerto da conduta dentro do que é exigido pela própria União Europeia. Mas é claro que a gente tem um movimento notório de toda a Europa, num sentido um pouco mais à direita, assim como nos Estados Unidos, tem se vendido essa ideia de que a imigração é um problema, e quando se fala isso reiteradas vezes na mídia, acaba que você tem
uma aceitação popular por regras mais densas, mais duras. Doutor, além das mudanças em relação à cidadania portuguesa, há mudanças também para obtenção de visto, para autorização de residência também no país. Isso pode impactar já de forma imediata os brasileiros que estão morando nesse momento em Portugal? Para os brasileiros que já vêm com o processo de visto feito, que é o processo regular, acaba não havendo impacto. O impacto hoje que existe em Portugal, ele é muito maior da própria ineficiência do Estado. Portugal tem hoje uma quantidade de pessoas aguardando os seus documentos, as coisas que realmente têm direito, isso por conta da ineficiência do próprio Estado. E, honestamente, enquanto advogado especialista nessa cadeira, eu não sei se esse é um problema só administrativo ou se é o famoso elefante que se coloca na sala. Se cria um volume de problema muito grande, até mesmo para poder ter essa percepção na população e conseguir passar esse tipo de legislação. Para as pessoas que vão do Brasil, que vêm do Brasil para cá, o processo de visto, ele continua normal no Brasil, ele tem demorado muito mais tempo para a obtenção do visto consular, mas quem vem com visto sempre vem com o respaldo da lei. As pessoas que estão aqui em território, que têm entrado, aquelas que entravam enquanto turistas e pretendiam ficar, essas realmente têm a vida um pouco mais dificultada nesse momento, que não há, nesse momento atual, uma forma de regularização das pessoas aqui, a não ser através das pessoas que vêm para estudo, mas que nesse momento é possível ainda fazer essa regularização. Doutor Wilson, assim como aconteceu na Itália, tinha um prazo, né, de quem já estava com documentos para cidadania italiana, mesmo depois do parlamento aprovar a restrição, os processos continuavam normalmente. No caso de Portugal, é igual ou se anula os pedidos aí de passaporte português, por exemplo, que os brasileiros têm feito? Mesmo que haja na lei, e a lei prevê isso, a lei atual que está sendo apresentada ao parlamento, ela fala em o início dela a partir do dia 19 de junho, ou seja, os pedidos que foram colocados a partir de 19 de junho, em tese, não teriam validade. No meu entendimento, enquanto jurista e de vários outros colegas, essa é uma cláusula nula. Não se pode fazer uma legislação que ainda vai ser aprovada com uma data retroativa, ou seja, você não pode fazer uma lei que, olha, desde o dia 19, isso não é válido. Isso é totalmente inconstitucional. Acredito eu que se isso seguir, vai ser como foi na Itália. Nós vamos ter que fazer a defesa dos interesses dos nossos clientes no tribunal, porque a lei só pode valer a partir do momento que ela é promulgada, né? Então, todos os processos que forem colocados por cidadãos brasileiros até essa data, no meu entendimento, eles têm que seguir o fluxo normal, eles têm que ter essa validade jurídica, porque senão deixamos de ter aqui uma segurança jurídica em legislação e isso é muito complicado. Doutor, agora para a cidadania portuguesa são dois caminhos, né? Além da descendência, agora restrita aí para netos, né? E não mais para bisnetos também de portugueses. Existe também a cidadania que é por tempo de residência, né? Em Portugal. Só que a gente teve também uma alteração nessa modalidade, é isso? Isso mesmo, Taila. Nós temos duas formas de adquirir a nacionalidade, que é o descendente de português, e isso era passado de gerações para gerações, sem impedimento de data, e agora nós temos essa data limite, ele é passado para o descendente até o bisneto, que seja descendente do português originário, e a outra alteração é a alteração por tempo, que é exatamente essa que nós estávamos falando agora há pouco, porque quem mora 5 anos em Portugal, legalmente há 5 anos, passa a ter direito a fazer o pedido da nacionalidade por aquisição, nacionalidade por tempo. Esse tempo é o que tem sido analisado para ser feita essa alteração. Essa alteração deve ser aprovada para 10 anos para quem não é país lusófono e 7 anos para nós que somos de país lusófonos. Vai ser a primeira vez aí que vamos ter uma diferença para a nacionalidade entre quem é descendente de países de língua originária portuguesa e de quem não é, de quem é descendente de outros tipos de língua.
mas mesmo assim haverá essa penalização de 5 para 7 anos para brasileiros e de 5 para 10 anos para quem não é de país lusófono. Bom, mudanças então que devem impactar em muita gente por hora, né, doutor? Qual que é a orientação para algum brasileiro que esteja nessa situação tentando, né, um desses dois caminhos para a obtenção da cidadania? É aguardar, é já ter uma assistência jurídica? Qual que seria o melhor nesse momento? Cara, para quem já tem os 5 anos completos, a orientação e quer exercer esse direito, a orientação é entrar com o processo de nacionalidade o quanto antes. Porque, como eu disse, dentro do nosso entendimento, apenas a partir da promulgação da lei é que essa lei passa a alterar. Então, hoje, quem está abarcado por essa legislação ainda, entendo que deve entrar o quanto antes com esse processo. Para quem mora fora do Brasil e quem faz um planejamento, porque isso envolve muitas famílias, assim como era a italiana, muitas famílias que fazem um planejamento sucessório de querer transmitir a sua história, a história de vida da sua família enquanto portugueses, que já devem ter entrado, mas quem não entrou ainda, que faça essa entrada o quanto antes para garantir esses direitos. E para quem quer vir para Portugal, o correto sempre venha com visto legal. A pessoa viver num outro país, seja em Portugal, nos Estados Unidos, na Itália, qualquer lugar que seja, viver num outro país sem documento, de maneira informal, é extremamente penoso. A gente acompanha o sofrimento de várias pessoas, várias famílias. Você está indocumentado, é uma situação que beira ali a desumanidade e empurrar essas pessoas para o subúrbio da vida. Doutor Wilson Bicalho, ele que é advogado licenciado em Portugal, professor também de pós-graduação de Direito Migratório, falando conosco sobre essas mudanças, então, aí, para a obtenção de cidadania portuguesa, entre outras também, para vistos, né, e autorizações. Doutor que fala conosco direto de Portugal. Muito obrigada, viu, doutor Wilson, pela participação. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos vocês aí no Brasil. Obrigado. 2h58.